Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 12. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2009. O 12º arco de Invencível é chamado oficialmente de Still Standing, ou Ainda em Pé, mas é conhecido também como A Guerra Invencível, ou até mesmo como Conquista. E aqui, uma imensa tragédia e um imenso inimigo surgem na história do Invencível. O volume 12 contém as edições de número 60 até a 65, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no passado. Mais especificamente logo depois do confronto entre Invencível e Angstrom Levy, que resultou em Mark supostamente matando o vilão. Mas Angstrom, apesar de ter tido o crânio esmagado pelos golpes do Invencível, sobreviveu e conseguiu abrir um portal para outra dimensão, onde ele é puxado por um grupo de cientistas conhecidos como os Técnicos. Foram eles que salvaram a vida de Angstrom Levy depois da explosão que o desfigurou, e agora eles o ajudam de novo, salvando a sua vida. Foi assim que Angstrom Levy sobreviveu à luta contra o Invencível. Foi assim que ele teve o seu crânio restaurado pelos Técnicos, mesmo que isso o tenha desfigurado ainda mais. Assim, com o tempo, Angstrom começou um plano, e no presente, ele o coloca em prática. Ele recrutou várias versões malignas de outras realidades do próprio Invencível e simplesmente ele os levou para a realidade de Mark Grayson. O objetivo era simples, era destruir tudo e todos, na ideia de fazer a população mundial temer e odiar o Invencível. Na casa da família Wilkins, Mark e Eve estavam tendo um dia normal, quando eles recebem a primeira ligação para o seu novo serviço da Invincible Inc., a empresa de segurança privada do Invencível. A missão era proteger uma prisão de segurança máxima. Mark então acreditava que era só uma missão de rotina e até mesmo diz que Eve nem precisa ir junto. Só que ele não poderia estar mais enganado. Acontece que os Invencíveis malignos estavam simplesmente atacando o mundo inteiro. Várias partes do mundo estavam sendo devastadas, e óbvio que outros heróis do mundo estavam enfrentando esses vilões. Heróis como Jack Staff, Fire Breather, Tech Jacket e até mesmo o próprio Spawn. O próprio Invencível também enfrentava uma das suas contrapartes, que estava atacando a prisão que contratou os seus serviços. No final, Mark consegue derrotar a sua contraparte, mas ele próprio é atacado pelos Capes, que confundem Mark com um dos Invencíveis malignos. O ataque do Invencível maligno naquela prisão obviamente resultou em vários criminosos se aproveitando da situação para escapar, vilões como o Powerplex. Veículos de comunicação começam a noticiar os ataques das versões malignas do Invencível, e os entes queridos de Mark assistem às notícias apavorados. Até mesmo Eve e Oliver se deparam com essas versões malignas de Mark, que não demonstram compaixão por eles. Já o verdadeiro Mark consegue se entender com os Capes e eles se juntam para enfrentar os verdadeiros inimigos. A Agência de Defesa Global também foi atacada, mas quem controla a situação ali é Brit e o agente Donald, que fica com o corpo todo detonado e com as suas partes robóticas à mostra. Mas não era tempo para descansar, porque mesmo ferido, Cecil Stedman manda Donald começar a fazer ligações. A situação era crítica, então eles precisam recrutar todos os heróis do mundo. A Guerra Invencível tinha começado, e em pouco tempo, heróis como os Youngblood e os Dynamo 5 chegam na agência. Mark e Eve se juntam com a Cyberforce. Isso acontecia em toda parte. De um lado, Pete destroçava um dos Invencíveis. Do outro, heróis como Shadowhawk, Madman, Savage Dragon,
Mighty Man, Super Patriota, The Darkness, Ultra e Witchblade enfrentavam vários invencíveis malignos pelo mundo todo. O problema é que o poder dos invencíveis era muito, e muitos heróis ficam gravemente feridos, como por exemplo, Eve Atômica. Assim, Mark voa desesperadamente para o hospital mais próximo. Enquanto Mark leva Eve, a guerra continuava. Os Guardiões do Globo estavam sendo derrotados por um dos invencíveis, e para acabar com ele, o Asa Negra usa suas habilidades para se jogar junto do inimigo para dentro do Reino das Sombras, se sacrificando no processo. As lutas eram brutais para Kid Omni-Man e Savage Dragon, por exemplo. Inclusive o Bulletproof perde um braço nesses combates. Mas o momento mais brutal foi para a antiga Tropa Jovem, que também enfrentava um dos poderosos inimigos. E vendo que não tinha como vencer o invencível maligno, Hexplosão toma uma decisão. Ele manda os seus companheiros fugirem, enquanto ele fica para trás. E com os seus poderes, quase à beira da morte, ele simplesmente energiza o seu próprio esqueleto, causando uma imensa explosão que mata o invencível maligno. Mas dessa forma, Hexplosão também morre. A situação era crítica. Mesmo conseguindo acabar com alguns dos invencíveis, vários heróis estavam morrendo ou estavam gravemente feridos. Mark continuava no hospital, preocupado com Eve, então Cecil vai até ele, dizendo que Mark deveria estar lá fora, lutando ao lado dos outros, porque o mundo precisava dele. Mas Mark não se importava. Naquele momento, tudo que ele se importava era a sobrevivência de Eve. Fora que Cecil recrutou praticamente todos os heróis do planeta, então Mark acredita que não precisam dele. Sem escolha então, Cecil vai embora, torcendo para que o invencível esteja certo. Mas infelizmente, ele não estava, porque em apenas 3 dias, o mundo estava praticamente devastado. E 8 invencíveis malignos ainda restaram. Mas para Angstrom Levy já era o suficiente. Desse jeito, ele finalmente surge e reúne todos os invencíveis no céu acima da casa da família Grayson. Ele estava satisfeito. A reputação do Invencível estava arruinada. E agora Angstrom queria que os vilões fossem atrás do Mark daquela dimensão. Mas os Invencíveis malignos só aceitaram ajudar porque lhes foi prometido expandir os seus respectivos impérios através das várias dimensões alternativas. Eles não se importam com a obsessão por vingança de Angstrom Levy. Então, como aquela dimensão já estava em ruínas, eles querem ir para a próxima. Com essa oposição, Angstrom pega os Invencíveis de surpresa e simplesmente os empurra para dentro de portais dimensionais, jogando todos os 8 Invencíveis malignos naquela realidade onde Angstrom e Mark foram parar no final do seu último confronto, onde Angstrom quase morreu. E ali, os inimigos juram que Levy um dia vai pagar por isso. Sozinho mais uma vez, Angstrom nem precisou ir atrás do seu adversário, porque o próprio Invencível vai até ele, ao lado do Kid Omni-Man e do Bulletproof. Mas rapidamente, Kid Omni-Man e Bulletproof são contidos. Mesmo assim, Mark resiste, conseguindo destruir os orbes de Angstrom, e ele consegue chegar no seu inimigo. Mark estava muito furioso, ele queria de fato matar Angstrom Levy por tudo que ele fez. Oliver o incentiva a fazer isso, já que todo esse massacre aconteceu exatamente porque Angstrom sobreviveu ao confronto anterior. E dessa vez Mark concorda. Ele concorda que Angstrom Levy deveria morrer. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Angstrom abre mais um portal para escapar. Mark tenta impedi-lo, mas tudo que ele consegue é segurar o braço de Angstrom, que acaba sendo decepado quando o portal se fecha. Da mesma forma que antes, Angstrom foi para a dimensão dos técnicos, mais uma vez pedindo a ajuda deles para aprimorá-lo, para que ele consiga voltar e enfrentar o Invencível sozinho. Mas dessa vez, os técnicos se recusam. Da mesma forma que os Invencíveis malignos, os técnicos se aliaram a Angstrom Levy porque ele prometeu algo em troca.
Mas depois dessa última derrota, os técnicos falam que Angstrom falhou. Dessa forma, agora é Angstrom Levy quem trabalharia para os técnicos. Nesse momento, a Guerra Invencível termina, mas ela deixou uma marca, uma ferida aberta, porque cidades inteiras foram devastadas, inúmeras pessoas morreram no processo, e o mundo culpa o Invencível por tudo isso. Com o fim da Guerra Invencível, todos agora focam na reestruturação das cidades devastadas e na busca e resgates por sobreviventes. Mas a situação era extremamente grave. Todos disponíveis tentam ajudar as equipes de resgate. A devastação foi causada por versões do Invencível. Desde a luta contra o Omni-Man, muitos se questionavam até onde o Invencível era realmente leal à Terra. E depois desses eventos, essas suspeitas só aumentaram. Mas alguns heróis, como o Savage Dragon, por exemplo, se mantêm leal ao Invencível, até mesmo confirmando que ele lutou ao lado de todos contra suas contrapartes malignas. O próprio Mark tinha voltado ao hospital, onde Eve ainda estava desacordada. Mas apesar de querer ficar do lado dela, Mark precisa sair. Ele precisa ajudar na reconstrução das cidades. Cecil aparece e diz que vai fazer de tudo para Eve ter o melhor tratamento possível. Debbie estava bem. Ela estava na casa do namorado nesse momento. Nesse período, Cecil e Mark põem as diferenças de lado, pelo menos por enquanto, e vão juntos para auxiliar na reconstrução das cidades. Cecil, Mark e Oliver se juntam aos Capes e aos Youngblood na reconstrução, mas rapidamente o Invencível é atacado pelo Powerplex. Aparentemente o Powerplex também estava ajudando na reconstrução, mas ao ver o Invencível, ele o ataca. O Powerplex continua vendo o Invencível como um vilão e culpa Mark por tudo que aconteceu. Com essa situação, os Youngblood agem para conter o Powerplex e usando o seu corpo feito de rocha, o Bedrock consegue segurar o Powerplex até ele ficar sem forças. Só que enquanto é levado para a prisão, Powerplex grita que tudo aquilo, todas as mortes e devastações foram causadas pelo Invencível. E apesar do Invencível não ter sido diretamente responsável por nada daquilo, Mark se abala e se culpa. Ao lado de Eve, mais uma vez, Mark desaba em lágrimas. Mark não consegue deixar de se sentir culpado. Nesse momento, os pais adotivos de Eve chegam e Mark decide ir embora para deixá-los a sós com a filha. Uma das casas que foi afetada pelos ataques dos Invencíveis malignos foi a casa do astronauta Russ Livingston. E quando uma equipe de resgate vai até lá em busca de sobreviventes, eles encontram os Sequids. Ainda vinculados a Russ, os Sequids pegam os dois bombeiros, já que eles precisam de mais pessoas e de um novo local para continuar a sua reprodução. No Pentágono, o Imortal é restaurado depois de ter sido totalmente desmembrado pelos Invencíveis. Bulletproof também recebe uma prótese para substituir o seu braço perdido. Duplicate também estava por ali, acompanhando a recuperação do seu marido. E quando desperta, o Imortal diz que tem um anúncio para fazer. Ele anuncia a sua aposentadoria e saída dos Guardiões do Globo, porque ele e Kate vão começar uma família. O Imortal e a Duplicate se aposentaram. O segundo Asa Negra estava morto e o Supermorfo estava temporariamente incapacitado. Isso significa que os Guardiões do Globo estavam novamente abalados. Sendo assim, Cecil convoca Sansão Negro, Breach, Donald e até mesmo o Robô e o Invencível para uma reunião de emergência. Ele quer estabelecer uma nova formação para manter a segurança do planeta. Sansão Negro se prontifica em continuar na equipe e logo o Supermorfo estaria de volta também. O Robô, mesmo tendo as suas desavenças com Cecil, concorda que a situação é crítica e concorda em voltar à equipe, acreditando que Bulletproof e a Garota Monstro também vão se juntar ao grupo. Só Hexplosão ficaria de fora porque ele estava morto.
Mark não sabia disso e fica abalado com a notícia. Independente disso, o Invencível continua desconfortável em trabalhar com Cecil, mas ele é pego de surpresa quando Cecil afirma que queria não só o Invencível na equipe, como queria ele sendo o líder. Mesmo assim, Mark se recusa. Tinha muita coisa acontecendo naquele momento, mas podem contar com ele sempre que o planeta precise da sua ajuda. Dessa forma, Cecil passa a liderança dessa nova equipe para Brit. Mark volta a ajudar na busca por sobreviventes. Ele não consegue conter a culpa nesse momento, principalmente ao ver corpos. Mas tudo estava prestes a piorar, porque nesse momento, num dos piores momentos da vida de Mark, um Viltrumita aparece. Um Viltrumita com uma cicatriz no meio do rosto e um olho cego. Ele estava ali para se certificar que Mark seguia com a sua função de preparar a Terra para uma eventual dominação do Império de Viltrum. Mas Mark não estava com paciência para lidar com isso nesse momento. O Viltrumita já esperava que isso fosse acontecer. Por isso, ele foi enviado. Porque ele é conhecido como Conquista. Um Viltrumita veterano que nunca falhou em arrasar com o planeta. Ele estava ali para matar Mark. Mas Mark não se importava mais. Toda aquela devastação lhe causava uma intensa culpa, vergonha e principalmente fúria. E isso era justamente o que ele precisava. Algo resistente o suficiente para ele socar o mais forte possível. Sendo assim, um dos maiores confrontos que a Terra já viu se inicia. Mark e Conquista começam a se enfrentar, numa luta que causa muito mais devastação. Conquista era muito forte, e diferente de Anissa, a Viltrumita que apareceu na Terra antes dele, Conquista não se importa com a causa do Império. Ele só gosta da matança, gosta das lutas, e queria muito um oponente à altura, e talvez ele tenha encontrado. Mark tenta lutar, mas Conquista é muito forte. E a batalha vai até o espaço e volta. Rapidamente a luta entre Invencível e Conquista começa a ser televisionada, e ao ver isso, Oliver decide ajudar o irmão. Mas, de novo, Conquista era muito forte. E sabendo que Oliver acabaria sendo morto se o ajudasse, Mark simplesmente joga o irmão para longe dali. Conquista tinha um ar amedrontador, com um dos seus braços sendo um tipo de manopla de metal. E por mais que Mark conseguisse atingir alguns poucos socos, alguns golpes, o Viltrumita basicamente parava o Invencível com uma mão. No Pentágono, Cecil descobre sobre a chegada de Conquista. E, sem muitas alternativas, ele vai até D.A. Sinclair, esperando um relatório dos avanços no seu último projeto. Acontece que eles conseguiram recolher alguns corpos dos Invencíveis malignos que foram mortos durante a guerra. E a ideia era Sinclair transformar esses Invencíveis em Reaniman Invencíveis. Mas Sinclair e a sua equipe precisariam de muito mais tempo para conseguir terminar o processo, já que eles precisam primeiro entender como os corpos Viltrumitas funcionam. E isso poderia demorar uns 2 meses pelo menos. Sendo assim, eles não têm nenhuma esperança de ajudar o Invencível nesse momento. A notícia da luta entre o Invencível e o Conquista começa a se espalhar na TV. As pessoas até mesmo estão confundindo o Conquista com o Omni-Man, acreditando que ele voltou para terminar o que começou. Nesse momento, Eve desperta do seu coma. Ela ficou 3 dias inconsciente por causa da guerra. Mas ao ver o que estava acontecendo com Mark, ela fica extremamente preocupada e, sem querer, acaba revelando aos seus pais que o seu namorado Mark era um Invencível. Mas, sem perder tempo, ela pede para falar com Cecil. A luta entre Mark e Conquista continuava, inclusive com Conquista comentando que Nolan deve ter sido executado uma hora dessas. Oliver, teimoso, volta para ajudar, e apesar de Mark ser contra, ele ainda acreditava que juntos conseguiriam derrotar o inimigo. Mas o Conquista era brutal, e joga Mark para longe, voltando a sua atenção para Oliver.
o puxando pelos braços e pernas. Ele estava prestes a quebrar Oliver no meio, quando Mark o salva. Oliver não tinha chances e estava quase destruído. Então a luta entre Mark e Conquista continua. Cecil e a sua equipe resgatam Oliver para tratá-lo, e logo em seguida Cecil vai falar com Eve. Apesar das chances de vitória serem mínimas, ela quer ajudar Mark. A devastação da luta era inimaginável e Mark já quase não aguentava mais. Nesse momento então, Eve aparece. Mas Mark sabia que ela também não era páreo para aquele inimigo. Se divertindo então, Conquista quebra a perna de Mark e parte para cima de Eve, conseguindo destruir as suas barreiras de energia com as próprias mãos. E na sequência, ele a golpeia no rosto. E então Conquista perfura o abdômen de Eve com um soco. Eve, que tinha acabado de despertar do seu coma, agora estava mortalmente ferida. Então Mark vai até ela, desesperado com toda aquela situação. Eve não iria sobreviver. E diante disso, o Conquista comenta como o afeto que Mark tem pelos terráqueos é uma fraqueza, mas ao mesmo tempo era admirável. Ele recomenda que Mark diga suas últimas palavras para Eve. O Conquista até agradece Mark porque ele enfureceu o Império de Viltrum a ponto deles darem a missão de conquistar aquele planeta totalmente. Todas as missões sempre têm um porém, seja manter uma pessoa viva ou não destruir algo específico, mas Viltrum queria a Terra conquistada, não importava o que isso custasse. E isso permitiu que o Conquista agisse sem nenhuma amarra. Ele estava muito feliz por isso. Então, com os olhos cheios de lágrimas, Mark olha para o Conquista com ódio. Mark vai matá-lo, não importa como. O ódio de Mark faz ele não se segurar mais. Ele simplesmente destrói o braço mecânico de Conquista com um soco e arranca parte do ombro do seu inimigo numa mordida. Mark não estava se segurando mais. Ele queria matar o Conquista com todas as forças. Mas enquanto a luta continuava, algo acontecia com Eve. Os seus poderes começaram a se manifestar como se ela fosse quase possuída. E Eve praticamente ressuscita. Com seus poderes, ela lança um grande raio em Conquista, queimando boa parte do seu corpo. E com isso, ela cai exausta. Mas isso foi suficiente para deixar o Conquista gravemente ferido. Assim, com essa chance, Mark parte para cima dele, e mesmo ferido, o Conquista ainda tinha forças para esmagar o punho do Invencível. Mesmo assim, Mark não vai desistir, e simplesmente começa a dar cabeçadas no seu inimigo. Com seus 2 braços incapacitados, Mark dá várias cabeçadas em Conquista, ficando com o rosto cheio de sangue, mas esmagando completamente o crânio do seu inimigo. O Invencível finalmente derrotou o Conquista. Extremamente ferido, Mark vai até Eve, feliz por ela estar viva. Então Mark desmaia. Eve só agora percebeu que ela estava recuperada, mas sem roupas. E ela percebe isso no exato momento que Cecil aparece, levando um imenso grupo de super-heróis. Mais 3 dias se passam e Mark finalmente desperta. Graças aos seus genes viltrumitas, logo ele estaria de volta ao normal. Eve ficou com ele esse tempo todo, e Mark fica aliviado ao vê-la viva. Eve então explica sobre os bloqueios mentais que recebeu quando ela foi criada pelo Dr. Brandworth. Sem os bloqueios mentais, Eve poderia usar os seus poderes para basicamente qualquer coisa, até reescrever a realidade, incluindo reviver ou alterar completamente até mesmo seres vivos. Ela recebeu esses bloqueios exatamente para não ser extremamente poderosa, mas diante de um trauma muito grande, ela consegue superar temporariamente esses bloqueios. Eve não chegou a morrer na luta contra o Conquista, mas chegou bem perto
perto o bastante para gerar um trauma que a permitiu superar os bloqueios mentais e reconstruir o seu próprio corpo. Mark fica aliviado ao saber de tudo isso, mas a conversa é interrompida por Debbie e o seu namorado Paul, que estava feliz em ver o filho vivo. Mas ao mesmo tempo, ela estava se sentindo culpada por ter aceitado que Mark seguisse a vida perigosa de um super-herói. Apesar dela entender que não tinha muito o que fazer, os seus instintos maternos queriam desesperadamente que ele ficasse em segurança. Debbie sai chateada dali, e Cecil aparece naquele momento. Então Mark pede para ver o corpo do Conquista com seus próprios olhos. Assim, Cecil o leva até onde o corpo estava, para Mark ter certeza que o Conquista estava realmente morto. Mark não queria cometer o mesmo erro que cometeu com Angstrom Levy. Mark queria ver Oliver agora, que também estava se recuperando naquelas instalações. Mas Eve não pode ficar, porque naquela tarde vai acontecer o funeral de Rexplosão. E Mark diz que independente da sua situação, ele também vai. Os heróis se reúnem para o funeral de Rex, e o robô faz um discurso. Ele diz que, apesar das desavenças, sempre admirou Rex, principalmente a sua autoconfiança e rebeldia. Rex era o que o robô queria ser. Por isso, quando ele decidiu criar um novo corpo, ele fez um clone do corpo do próprio Rex. Dessa forma, para simbolizar essa admiração e o legado de Rexplosão, o robô, que até agora atendia pelo nome de Rudolph ou Rudy, declara que a partir de agora ele vai ser chamado de Rex. O verdadeiro Rudy, ou agora Rex, estava chorando, fazendo discurso pelo seu autômato, porque ele não conseguia fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E nesse momento, Amanda, a garota monstro, o abraça e diz que o ama. Eve também tenta fazer um discurso, mas era doloroso demais, e ela só consegue chorar. Mark então vai ver como ela estava, e Eve não estava bem. Inclusive, ela não se sente confortável falando de Rex para Mark, já que ele é o seu ex-namorado e foi o primeiro amor da sua vida. Apesar de tudo, Eve reconhece que Rex já tinha se tornado uma pessoa melhor bem antes de morrer. Muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo. Eve se recuperou de um coma e quase morreu de novo. Mark quase morreu também, e agora ela praticamente acabou de ficar sabendo que Rex tinha sido assassinado. E apesar de todas essas tragédias, Mark não consegue impedir a si mesmo de sorrir. Um sorriso de alívio, já que apesar de tudo isso, Eve estava ali, com ele, viva. Os dois vão para a casa dela, onde Mark e Eve passam um tempo juntos. Eve tira o uniforme de Mark com seus poderes e o deixa do lado da cama. E enquanto tinham o seu momento de casal, o uniforme de Mark parecia começar a derreter ou coisa do tipo. Enquanto isso, na dimensão dos técnicos, eles ajudam Angstrom Levy com o seu braço perdido, lhe dando uma prótese. Angstrom então pergunta o que querem dele. E os técnicos revelam que aquele mundo onde eles viviam estava devastado pelas suas próprias ambições. Eles tiveram até mesmo que alterar os seus próprios corpos para poder sobreviver naquele lugar. O que eles queriam agora era sair dali e encontrar um novo mundo. Enquanto isso, na dimensão de Mark, depois de todos os eventos, os Sequits agora estavam nos esgotos, possuindo mais pessoas e continuando a sua reprodução. Enquanto numa base secreta da Agência de Defesa Global, Cecil e Donald estavam diante da cabeça do Conquista. Acontece que o corpo que Cecil mostrou para Mark era falso. O verdadeiro Conquista ainda estava vivo, muito machucado, inconsciente, mas ainda vivo. Cecil prendeu o Conquista naquela base, o aprisionando muito fundo, no subsolo, coberto por uma extensa camada de aço, fora que ele programou aquela instalação para implodir caso alguma coisa acontecesse. Ele fez tudo isso sem falar com o Invencível, porque ele quer arrancar do Conquista tudo que ele sabe sobre o Império Viltrumita.
No Pentágono, Mark e Oliver continuavam se recuperando. Mark estava preocupado com o que Eve passou, mas além disso, ele também estava preocupado com Oliver e pede desculpas ao irmão. Ele pede desculpas por tudo, porque depois disso tudo, Mark passou a acreditar que Oliver estava certo. Nada daquilo teria acontecido se Mark não hesitasse tanto em acabar com seus inimigos. Dessa forma, ele declara que, se algo assim voltar a acontecer, Mark vai fazer o que for necessário. Se ele vê que a sua família e amigos estão em grande perigo, Mark não vai mais hesitar em matar todos os seus inimigos. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 12 de Invencível é frenético. Começa com um grande crossover que tem um grande impacto e, sem dar tempo para respirar, engrena com um imenso confronto. O arco é ótimo, não só pela ação frenética, mas também pela mudança que tudo isso causa no Invencível, nos seus amigos e no mundo. O crossover, no começo, é bom, mas decepciona porque prometeu ser uma mega saga, um mega crossover com todos os personagens da Image. Mas alguns personagens mal surgem nas páginas e a guerra invencível se torna curta. Mas claro que as pontas não ficariam soltas desse jeito por todo o resto da série. Inclusive, uma outra guerra vem logo por aí, porque logo chega a Guerra Viltrumita. Mas isso é história para outro vídeo. Porque esse é o 12º volume de pelo menos 25 da série principal de Invencível. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.